E aí, povo de Deus, bora tomar um café? Bom dia, bom dia, bom dia meu amigo, bom dia minha amiga, bom dia meu irmão, bom dia minha irmã, que Deus abençoe rique e poderosamente seu dia, amém? Continuando o texto de Jeremias capítulo 18, hoje vamos ler o verso de número 3 e o verso de número 4, que diz assim: E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que apareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Amém? Amados, vimos ontem a palavra do Senhor chegando a Jeremias e ele dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, coloque-se em ação, vá até lá que eu farei ouvir as minhas palavras. O Senhor queria falar de uma forma mais profunda, de uma forma mais intensa a Jeremias. E qual foi a atitude de Jeremias? Diz o texto: e desci à casa do oleiro. Existem duas coisas a serem feitas quando ouvimos a palavra do Senhor, quando ouvimos a voz do Senhor, quando o Senhor nos dá uma ordem. A primeira é acatar e fazer, executar, colocá-la em prática e em ação. A segunda é não fazer, ficar exatamente como estávamos. Duas possibilidades, duas posições a serem tomadas. Qual tem sido a sua posição? Quando o Senhor te fala, quando o Senhor diz para você fazer determinadas coisas ou não fazer determinadas coisas, qual tem sido a sua atitude? Você tem acatado a voz do Senhor ou não? Jeremias ouviu a voz do Senhor, qual dizia: levanta-te e desce. E no verso 3 nós vemos a atitude de Jeremias: e desci à casa do oleiro. Jeremias desce para ouvir o que o Senhor tinha a dizer, para ver o que o Senhor tinha a mostrar. Como eu disse ontem, o Senhor queria falar mais profundamente a Jeremias. Algo que precisava dele dar um passo, se colocar em ação e descer. Descer, não somente descer, mas entrar. Entrar na casa do oleiro, para ter um contato mais íntimo, para chegar mais próximo, para se aproximar do oleiro. E a visão de Jeremias foi de ver o oleiro fazendo um vaso sobre a roda, aquele aparelho que fica girando, para que o oleiro, com suas mãos umedecidas, modele o vaso. O Senhor, Ele quer modelar os seus vasos. Se você é vaso do Senhor, Ele quer te modelar.
Interessante que o barro nas mãos do oleiro sendo modelados, é necessário que esse vaso, esse barro, esteja úmido, esteja impregnado de água. E de vez em quando o olheiro umedece um pouco a sua mão, e a sua mão pinga naquela massa, e umedece mais ainda, encharca um pouco mais aquela massa. E ele então, passando a mão, alisando, começa a modelar o vaso. Água simboliza o Espírito Santo. Você, vaso do Senhor, precisa estar encharcado da presença do Espírito Santo. Você precisa estar encharcado da presença do Espírito Santo para que fique mais fácil para o Senhor te modelar, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Quem sinaliza para você é o Espírito Santo, quem te dirige, quem te orienta é o Espírito Santo. Então você necessita estar encharcado da presença do Espírito Santo, para que o oleiro modele a sua vida. Deixe da maneira como ele quer. Mas diz o texto no verso de número 4, que o vaso que ele se fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro. E aqui nós vemos uma coisa importante: querendo você ou não, estando perto do Senhor ou distante da presença dele, estando nos caminhos do Senhor ou fora deles, não importa, você está nas mãos do oleiro, porque é o Senhor quem dirige e conduz todas as coisas. O ímpio está longe da presença do Senhor, não tem intimidade com o Senhor, mas mesmo assim está nas mãos do Senhor. E a hora que o Senhor diz: olha, chegou o fim, encerrou-se o fim da vida deste nessa terra, ninguém pode fazer o contrário, ninguém pode reverter, porque tanto justos quanto injustos estão nas mãos do oleiro. E o Senhor, diz o texto, que como o vaso ele se quebra, se deforma, diz o texto que tornou a fazer dele outro vaso, conforme apareceu bem aos olhos do olheiro fazer. O vaso de repente fica informe, de repente se quebra, mas o olheiro, ele tem a capacidade de refazer da maneira que ele quer, como melhor lhe apraz, como fica melhor aos seus olhos fazer. Saiba, você está nas mãos do olheiro, e a qualquer momento ele pode te refazer, ele pode te moldar de uma forma diferente. Mas saiba que você precisa estar impregnado, umedecido, encharcada da presença do Senhor, da presença do Espírito Santo. Busque essa intimidade, busque esta presença nesse dia. Diga: ó Espírito Santo,
venha sobre a minha vida. Me conduza. Venha dirigir a minha vida. Me orientar, me sinalizar. E deixe o Senhor te moldar segundo a vontade dEle. Amém? Que Deus nos abençoe e tenha um excelente dia na presença do Senhor. Amém? Eu sou o pastor Danilo. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe o seu lar. Em nome de Jesus. Amém.